Canal VKN Futebol Entretenimento. Neste vídeo veremos quem foi o campeão e como ficou o G4 de cada edição da Série B neste século. Mas antes inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora vamos para o vídeo. Em 2001, haviam 28 equipes, que foram divididas em dois grupos de 14. As 4 melhores equipes de cada grupo se classificavam para as quartas. Os classificados disputam um quadrangular final, que foi vencido por Paysandu e Figueirense, garantindo as 2 vagas para a primeira divisão. Em 2002, haviam 26 equipes, onde os 8 primeiros da fase inicial se classificavam para um mata-mata. Na final, o Criciúma derrotou o Fortaleza, porém os dois garantiram classificação para a Série A. Caíram nas semifinais o Santa Cruz e o Paulista de Jundiaí. Em 2003, haviam 24 participantes, que jogaram entre si, para classificar os 8 melhores para a segunda fase, que são divididos em 2 grupos de 4 equipes. Os 2 primeiros colocados de cada grupo passam para o quadrangular final, em que o Palmeiras e o Botafogo vencem e conquistam o acesso. Em 2004, o formato é igual ao de 2003. 24 equipes jogam por 8 vagas na segunda fase, que são divididos em 2 grupos de 4, classificando os 2 primeiros de cada grupo. No quadrangular final vencem o Brasiliense e o Fortaleza, deixando Avaí e Bahia para trás. Em 2005 ocorreu a última Série B por pontos corridos, contando com 22 equipes na primeira fase, classificando 8 para a segunda fase e 4 para o quadrangular final, sendo o Grêmio campeão e o Santa Cruz o vice, garantido vaga para a Série A de 2006. Em 2006, ocorreu a primeira Série B por pontos corridos, com 20 equipes jogando turno e retorno, rebaixando 4 equipes para a Série C e 4 para a Série A. Sendo o mesmo formato até hoje. O campeão daquele ano foi o Atlético Mineiro, com o Sport, o Náutico e o América de Natal, completando o G4. Em 2007, o Coritiba sagrou-se campeão na última rodada, após uma vitória por 3-2 sobre o Santa Cruz. O Ipatinga foi o vice, conquistando pela primeira vez na história uma vaga na primeira divisão. A Portuguesa e o Vitória completam o G4. Em 2008, o Corinthians, que havia caído pela primeira vez à Série B, sagrou-se campeão antecipado na 34ª rodada. Além do Corinthians, o Santo André, o Avaí e o Grêmio Barueri conquistaram o acesso para a primeira divisão de 2009. Em 2009, o Vasco conquistou o título da Série B com tranquilidade, ficando com 7 pontos à frente do segundo colocado, se sagrando campeão com 3 rodadas de antecedência. O Guarani foi o vice, Ceará ficou em terceiro e o Atlético Goianiense ficou em quarto. Em 2010, 3 campeões brasileiros participaram nessa edição: Bahia, Coritiba e Sport. O Coritiba foi o campeão, com 71 pontos, e o Bahia ficou em terceiro lugar. Os outros times classificados foram o Figueirense e o América Mineiro. Em 2011, o campeão foi a Portuguesa, com incríveis 81 pontos, garantindo o título com 3 rodadas de antecedência. Os outros clubes que garantiram vaga na primeira divisão de 2012 foram o Náutico, a Ponte Preta e o Sport. Em 2012, o título foi definido na última rodada, com o Goiás conquistando o troféu pela segunda vez em sua história. O vice foi o Criciúma, voltando à primeira divisão após 8 anos, o terceiro o Atlético Paranaense, e em quarto lugar ficou o Vitória. Em 2013, o Palmeiras foi promovido, depois de um empate sem gols com o São Caetano, com 6 rodadas de antecedência, e na 36ª rodada garantiu o título pela segunda vez em sua história. Chapecoense, Sport e Figueirense completam o G4 dessa edição. Em 2014, o Joinville confirmou o retorno à Série A, pela primeira vez desde 1987, encerrando 27 anos de ausência da elite do futebol brasileiro, sendo inclusive o campeão. O vice foi a Ponte Preta, o Vasco e o Avaí completam o G4. Em 2015, o Botafogo foi o campeão, após ser rebaixado para a Série B em 2014.
o clube carioca fez 72 pontos na competição. Em segundo lugar ficou o Santa Cruz, em terceiro ficou o Vitória, e em quarto lugar ficou o América Mineiro. Em 2016, a primeira equipe a garantir matematicamente o acesso para a primeira divisão foi o Atlético Goianiense, com 3 rodadas de antecedência. Na rodada seguinte, o clube goiano faturou também o título da competição. Avaí, Vasco e Bahia completam o G4. Em 2017, o campeão foi o América Mineiro, conquistando seu segundo título na competição. O Internacional foi vice, garantindo vaga na Série A do ano seguinte na 36ª rodada. Em terceiro e quarto lugares ficaram o Ceará e o Paraná Clube. Em 2018, o campeão foi o Fortaleza, sendo a primeira equipe a ter a promoção confirmada à Série A de 2019, encerrando 12 anos de ausência da elite do futebol brasileiro. CSA, Avaí e Goiás completam o G4. O campeão de 2019 foi o Red Bull Bragantino, confirmando o acesso na 33ª rodada, retornando à Série A pela primeira vez desde 1998. O Sport, o Coritiba e o Atlético Goianiense fecham o G4. Em 2020, a Chapecoense e o América Mineiro brigaram pelo título até a última rodada, com a Chape empatando em pontos e em vitórias com o América, mas com vantagem no saldo de gols. Juventude ficou em terceiro e o Cuiabá subiu pela primeira vez para a Série A, com um quarto lugar. Em 2021, o Botafogo conquistou seu segundo título na segunda divisão na penúltima rodada, ao vencer o Operário de Ponta Grossa. O vice-campeão foi o Goiás. O terceiro lugar ficou com o Coritiba e a quarta vaga ficou com o Avaí. Em 2022, o Cruzeiro foi campeão com 6 rodadas de antecedência, retornando para a principal divisão nacional após 3 temporadas. Outros grandes clubes que retornaram à primeira divisão foram o Grêmio, Bahia e Vasco. Em 2023, o campeão foi o Vitória, conseguindo o título e a classificação, com 2 rodadas de antecedência, voltando à primeira divisão após 5 anos, sendo esse seu primeiro título nacional. Completam o G4 Juventude, o Criciúma e o Atlético Goianiense.